paz, meus amigos, para todos nós. Nós contamos com a colaboração dos Espíritos amigos para compartilhar com vocês o resultado de reflexões, de pesquisas que eu venho fazendo nessa área já há algum tempo. A questão da homossexualidade é uma questão que sempre trouxe para nós espíritas uma certa controvérsia, uma certa dificuldade de avaliação. No entanto, os estudos mais recentes, particularmente na área da biologia cerebral, abriram para nós ideias novas, possibilidades novas. E ao focarmos essas descobertas recentes na neurociência, com os estudos espíritas que nós já conhecíamos, mas que talvez não tivéssemos enxergado com olhos apropriados, nós, acredito eu, podemos ter hoje condições de apresentar alguma coisa mais sólida, mais firme a respeito do tema. Na verdade, nada do que vamos falar aqui é de minha lavra pessoal. Todas as ideias são ideias centradas em pesquisas na área da biologia, da zoologia, da neurociência e dos livros espíritas. À guisa de introdução, eu queria deixar dois pensamentos para os amigos que podem nortear o nosso estudo. O primeiro pensamento vem de Alfred Russel Wallace, um grande naturalista britânico que foi coautor da teoria da evolução com Darwin. A diferença é que o Wallace, após os estudos na área da biologia, começou a estudar os fenômenos espíritas e se transformou um grande estudioso do moderno espiritualismo, reencarnacionista espírita. Em certo momento, Russel Wallace disse o seguinte: a razão de ser do universo é o desenvolvimento do espírito humano. Tudo o que acontece, minha gente, tudo o que existe com uma única finalidade: nos tornar seres mais completos, nos tornar pessoas melhores. Os desencantos, os obstáculos, as decepções, na verdade, são combustível para o trator da evolução. Nós espíritas temos que treinar a nossa mente nesse sentido, de examinar os fatos da nossa vida a partir dessa ótica. Tudo o que se dá com a finalidade de me tornar uma pessoa melhor. Kardec, em Obras Póstumas, dizia que diante de uma decepção, de uma ansiedade, de um problema qualquer, ele se colocava por antecipação no mundo dos espíritos e punha-se a examinar aquele fato, não como um homem que vai morrer, mas punha-se a examinar aquele fato como um espírito que pré-existe a matéria e sobrevive à matéria. Dessa forma, tudo fica mais simples, fica mais claro. O segundo pensamento que nós queremos trazer à guisa de introdução vem de um dos maiores pensadores brasileiros de todos os tempos, que é Paulo Freire. Paulo Freire, numa de suas obras, Pedagogia da Esperança, diz o seguinte: as diferenças são a riqueza da humanidade, pois estabelecem a filosofia do diálogo. Se todos nós, minha gente, fôssemos absolutamente iguais, onde o caldo de cultura queria permitir o desenvolvimento da compreensão, da indulgência, da tolerância? Lamentavelmente, essa é a imperfeição humana a qual nós estamos mais arraigados: a intolerância, o preconceito, a intransigência. Esse espírito de intolerância que ainda é muito forte em nós foi incorporado à nossa personalidade há alguns milênios, numa fase de nossa história chamada tribalismo. Foi um período que antecede de cerca de 10 mil anos a vinda do Cristo, em que nós ainda éramos nômades. Não existiam as cidades, a agricultura e a pecuária igualmente não existiam.
E nós formávamos tribos que degladiavam umas com as outras em busca de espaço, de alimento, de proteção. Era natural que nós vivêssemos armados uns contra os outros, porque era uma questão de sobrevivência. Esse espírito guerreiro do outro, de nós de cá, foi de tal forma identificado em nosso eu, que nós, apesar de vivermos uma geração muito distinta, uma terra com características muito diferentes, continuamos ainda apegados a ela. É esse tribalismo que nos faz inserir nessa filosofia, eu contra o outro, a minha família contra a outra, o meu bairro, o meu clube, o meu time de futebol, a minha escola de samba, o meu centro espírita, a minha cidade, o meu país, a minha cor, o meu gênero sexual, o meu grau de escolaridade, a minha condição econômica contra as outras. Esse espírito que nos faz pessoas tão pouco compreensivas, tão pouco abertas para as diferenças, que na verdade não configuram desigualdade, simplesmente maneira diferente de ser. A origem desse espírito tribal está no preconceito, que lamentavelmente em nosso país ainda existe em vários graus, particularmente o sexismo, particularmente no que se refere à questão da homoafetividade. Estudos recentes têm mostrado que um homossexual é morto por dia no Brasil em atitudes de vandalismo e preconceito. 70% dos homossexuais confessam que já foram vítimas de constrangimento moral, psicológico ou físico. Toda semana a imprensa coloca diante de nós situações as mais lamentáveis de indivíduos sendo covardemente agredidos, na maioria das vezes não por porque a covardia é a tal ponto que juntam-se vários para agredir um ou duas pessoas. Muitos de nós até temos assumido uma postura falsamente liberal. E muitas vezes dizemos assim, não, por mim tudo bem, cada um na sua, não vejo problema, mas quando surge a notícia do jornal, o personagem ridicularizado na TV, ou o anedotário vulgar na conversa do dia a dia, vem a piadinha, vem a ironia, vem o deboche, que aceitação é essa? Ou então somos muito liberais quando a condição se dá na casa do outro. Tudo bem, tem que conviver, é assim mesmo, mas quando a condição surge na nossa casa, vem a revolta, o desespero e viramos as costas e fechamos a porta e apontamos o dedo, fazemos a mesma coisa que as pessoas fazem lá fora, como se condição sexual fosse mais importante que afeto, consideração e amizade por aquelas pessoas que contam com isso. Daí Paulo Freire vem e apresenta essa proposta: conviver de forma saudável com o diferente. Nós precisamos começar a mudar o óculos através do qual nós estamos enxergando a sociedade. Porque de tempo em tempo esse óculos fica embaçado. Precisamos ir ao oftalmologista da vida para mudar a maneira através da qual nós enxergamos as pessoas e enxergamos a sociedade. Dito isso, vamos então ao que interessa. E a primeira grande ideia, que é revolucionária para muitos, é a identificação da homossexualidade com um determinismo biológico. Os estudos têm mostrado que homossexualidade não tem nada a ver com educação. Não é escolha, não é opção de vida. Nasce-se homossexual ou heterossexual, como se nasce destro ou canhoto. É uma condição biológica inata ao indivíduo desde o momento do seu nascimento. Aqui nós apresentamos algumas ideias. A professora Susana Herculano Russell é uma neurocientista com doutorado na França, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vários livros sobre neurociência.
No seu último livro, O Cérebro em Transformação, ela diz o seguinte: toda a neurociência aponta para uma determinação biológica da preferência sexual e precoce, ainda no útero, que padres e políticos esperneiem à vontade, mas não há qualquer evidência de que o ambiente social influencie a preferência sexual humana. Não há qualquer evidência de que a pressão social, os exemplos sociais, as considerações sociais sejam fatores geradores de homossexualidade, porque ela vem já desde útero, com uma determinação precoce. Suzana mexe aqui com os padres e os políticos, porque a Igreja Católica mantém-se ainda na retaguarda nessa questão. Fecha-se aos avanços da neurociência e continua afirmando, segundo o Papa, ser homossexual não é pecado, mas praticar a homossexualidade é. Ou seja, a Igreja reconhece que o indivíduo pode ser homossexual, mas não pode viver a sua sexualidade, porque estará em pecado. Então, Suzana vem mostrar que, na verdade, isso é uma coisa que não faz nenhum sentido. Ainda avançando na opinião da professora Suzana, no mesmo livro, O Cérebro em Transformação, a atração pelo mesmo sexo e a sensação de ter nascido do sexo errado não podem mais ser consideradas aberrações psicológicas ou frutos de criação errada pela família, pela escola ou pela sociedade em geral. São biologia pura. É claro que a educação tem um papel fundamental na vivência da nossa vida. Não na determinação do gênero sexual, e sim na maneira como o homo ou o hétero vão vivenciar a sua sexualidade. Aqui a educação tem um papel de conduta moral, não de determinação da condição em si mesma. Avançando um pouquinho em nossos estudos, apresentamos aqui a posição do Dr. Bruno Bamegil, que é um grande zoólogo norte-americano. Depois de pesquisar homossexualidade em animais durante mais de 30 anos, ele publicou seus trabalhos com a seguinte conclusão: no campo da zoologia, a homossexualidade não é exclusiva dos humanos, pois já foi identificada em 450 espécies animais, principalmente aves e mamíferos. Aí nós temos que parar com essa ideia de que homossexualidade não é natural. Porque a gente fala como uma autoridade, não é natural. Que autoridade nós temos para dizer que uma coisa é ou não é natural? Qual a diferença de natural para cultura? Natural é aquilo que o homem já encontra. Cultura é a ação do homem sobre a natureza. Não consta que tenha sido a ação do homem que levou a experiências homossexuais em animais. Se não é a ação do homem, não é cultura, não é civilização, portanto é natural. Estudos em carneiros mostraram 10% dos carneiros machos são atraídos sexualmente por carneiros machos, mostrando a condição biológica, pura, na essência. Outro estudo também importante, pelo Dr. Simon Levy, professor de anatomia de uma grande universidade dos Estados Unidos. Ele estudou cérebros de cadáveres homossexuais e heterossexuais, tentando identificar alguma diferença na região do hipotálamo, que é a região do nosso cérebro mais intimamente relacionada com a libido. O professor Simon verificou o seguinte, estudando 41 cadáveres, que há um dimorfismo, há uma diferença numa região do hipotálamo chamado núcleo intersticial anterior 3. Aqui está errado, é anterior. A sigla é NIH3.
núcleo intersticial do hipotálamo anterior 3 é um conjunto de neurônios responsáveis pela nossa sexualidade. O professor Simon verificou que os homossexuais masculinos possuem esse grupo de neurônios bem diferentes dos heterossexuais masculinos. Ele só estudou a homossexualidade, a heterossexualidade em homens. Um outro estudo também, agora já na área da sociologia. Vimos primeiro a neurociência, a zoologia, agora a sociologia. O professor Frederico Wittmann, ele estudou mais de 500 homossexuais em diferentes países do mundo, fazendo entrevistas e análises rigorosas na área das ciências sociais. As conclusões do Dr. Frederico foram as seguintes: a porcentagem de homossexuais em todas as sociedades parece ser a mesma e permanece estável independentemente do tempo. Se estudar a prevalência de homossexualidade no Império Romano, na época clássica, na Idade Média e hoje, é a mesma. Não houve modificação, ao contrário do que muita gente diz. Os apologistas da tragédia dizem assim: mas hoje a humanidade está perdida, tudo caminha para o sexo, tudo vai terminar em sexo. É uma grande coisa. A sexualidade sempre foi problema para nós, e problema muito mais grave do que hoje. Basta que a gente estude os costumes da cultura greco-romana. Acrescentando o estudo do Dr. Frederico, em todo o mundo a população homossexual parece compreender cerca de 5% do total da população. Outros estudiosos falam em 10%. Então a gente pode ficar com essa faixa, entre 5 a 10% dos homens, 5 a 10% das mulheres já nascem com uma tendência para a atração sexual por pessoas do mesmo sexo. Curiosamente, mais ou menos aí a diferença desse canhoto, em torno de 10%. Senhor Lúcio Estevam está aqui? Estou precisando falar com o senhor aqui, por favor. Ainda considerações do professor Frederico. As normas sociais nem impedem, nem facilitam o surgimento da orientação sexual. As normas sociais, proibições, regras, não alteram. Os homossexuais estão presentes com a mesma frequência nas sociedades que os reprimem, quanto nas que são permissivas. E conclui: a repressão apenas reduz o manifestar-se de uma orientação sexual, não a sua existência. Nas sociedades onde o homossexualismo é proibido ou castrado, como por exemplo no mundo islâmico, a manifestação da homossexualidade, obviamente, será menos evidente, não o número de homossexuais. Notem então, minha gente, que são estudos que nós podemos dizer que não são definitivos, mas que são estudos muito convincentes. Defendem o princípio de que homossexualidade não é escolha, não é sem vergonhice, não é pouca vergonha, é algo inato ao indivíduo, que já nasce com ele. Se parássemos aqui, ficaríamos com um estudo biologicamente irrepreensível, mas incompleto do ponto de vista espírita. E o que é que nós, espíritas, temos a ver com tudo isso? Vamos então para a segunda reflexão. O espírito é senhor da genética. Nós, espíritas, temos que examinar tudo aquilo que se refere à biologia de uma forma um pouco mais complexa. Porque nós temos que entender que o espírito é senhor da genética. Pois é ele, no momento da fecundação, quando se une o espermatozoide e o óvulo lá na trompa de Falópio, é ele espírito reencarnante, através do seu magnetismo, da energia que é própria, que vai assinalar a carga genética do seu corpo. Então, aquele indivíduo que se inseriu numa reencarnação, que traz
um hipotálamo diferente, que traz um conjunto de neurônios que o levam a sentir atração por pessoas do mesmo sexo. Esse indivíduo é um espírito que buscou para ele esse gênero, que configurou para ele, nessa existência, a condição de homossexualidade. Vamos ver alguma coisa da literatura. Allan Kardec estudou o tema. Na Revista Espírita, janeiro de 1866. Olhem só o que disse o nosso codificador. Mudando de sexo, poderá o espírito, em sua nova encarnação, conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes. Nos fala Allan Kardec. Anomalias aparentes. Não são reais. Têm aparência de anomalia. Notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. Allan Kardec, em janeiro de 66, na Revista Espírita, procurava examinar a mudança de sexo de uma encarnação para outra. Ou seja, indivíduos que vêm reencarnando há milênios no sexo masculino e que de repente decidem reencarnar no sexo feminino. Ou o contrário, espíritos que vêm reencarnando há milênios no sexo feminino e de repente reencarnam no sexo masculino. Segundo Allan Kardec, essa mudança de gênero sexual pode acarretar para o indivíduo determinados gostos, determinadas inclinações, um caráter próprio não daquele sexo que ele está encarnado agora, mas próprio do sexo que ele vinha reencarnando antes. É exatamente o que acontece na homossexualidade. É aquele espírito que, por motivos que nós vamos ver a seguir, decide mudar a sua polaridade sexual. Por uma razão ou outra, ele inverte a libido, deixa de reencarnar no sexo masculino e vem no feminino, ou deixa de reencarnar no sexo feminino e vem no masculino. Naturalmente, ele vai trazer para essa existência as suas características próprias. E é essa sua inversão da libido que, no momento da fecundação, vai atrair aqueles genes que vão fazer com que o seu cérebro possua características próprias. Reforçando o que disse Allan Kardec, não são anomalias reais, são aparentes. Nos parece algo anormal, mas não tem nenhuma anormalidade, segundo o nosso codificador. A mesma coisa disse Emmanuel no livro Vida e Sexo, que foi um livro escrito em 1970. Emmanuel é considerado pelos espíritas como um dos autores mais duros, mais rigorosos da nossa literatura. Chico conta a diferença que havia entre Dr. Bezerra e Emmanuel. Algo assim visível. Segundo Chico, quando ele chegava para dar início aos trabalhos mediúnicos, particularmente na mensagem de espíritos desencarnados, Chico chegava, ficava sentadinho na mesa, aguardando o início do trabalho. Chegava primeiro Emmanuel. Diz que Emmanuel, em 2 segundos, vinha da porta até a mesa, porque não parava com ninguém, não conversava com ninguém, vinha em linha reta. Doutor Bezerra demorava quase 20 minutos, porque parava com todo mundo. E esses espíritos levantavam: Doutor Bezerra, me ajuda. Doutor Bezerra, para Emmanuel, ninguém falava coisa nenhuma. Tal a rigidez, a disciplina desse espírito. Pois é esse espírito que vai dizer o seguinte: a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina, ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segrega, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Disse a mesma coisa que Allan Kardec. É a mudança de gênero sexual de uma encarnação para outra que vai fazer com que surja essa alteração biológica. Hernani Guimarães Andrade, hoje desencarnado, para os que não sabem,
foi o maior pesquisador espírita do Brasil. Engenheiro, morou em São Paulo e, após aposentar-se, dedicou-se de forma integral aos fenômenos espíritas, com pesquisa principalmente na área da reencarnação. Olha o que ele diz nesse livrinho aqui, Você e a Reencarnação. A leitura de diversas obras versando sobre a reencarnação e suas pesquisas científicas consolidou ainda mais a nossa crença de que talvez a reencarnação fosse uma das causas do homossexualismo, se não a única. Se não a única. Então, na visão do professor Hernani, seria sim a mudança de sexo de uma existência para outra responsável pelo homossexualismo. Além do Dr. Hernani, contamos também com a colaboração de um grande pesquisador já desencarnado, neurologista e psiquiatra, Dr. Ian Stevenson. Dr. Stevenson, norte-americano, que passou a vida estudando reencarnação, mais de 40 anos. Relacionou mais de 1000 casos de indivíduos que se lembravam de existências anteriores e as suas pesquisas comprovaram a veracidade dessas lembranças. Quando ele veio ao Brasil por volta de 1990, foi entrevistado por um jornal espírita e lhe perguntaram o seguinte: qual a porcentagem de casos que sugerem troca de sexo assinalada em sua coleção de casos? Ou seja, dessas 1000 pessoas que se lembraram da última encarnação, quantos disseram: ah, mas eu fui homem naquela, sendo mulher hoje? Ah, eu fui mulher naquela, sendo homem hoje? 5%. 5% nos lembra o quê? 5% nos lembra o quê? A prevalência de homossexualidade. E quando perguntar a ele, o senhor acha que existe correlação entre homossexualidade e troca de sexo? Sim. Sim. Desconheço a percentagem. Então, esses estudos, minha gente, não deixam dúvida do ponto de vista espírita que a homossexualidade, embora seja uma condição biológica, é sinalizada com uma mudança de polaridade sexual, daquele espírito que muda a sua polaridade. Mas o que é que faria o espírito se submeter a isso? O que é que faria um espírito que vem reencarnando há milênios como homem, de repente cair como mulher, sabendo da possibilidade? O que faria como um espírito cuja psicologia é feminina, vivendo há milênios como mulher, de repente aceitar ou ser levado a se reencarnar como homem? Com um corpo que não condiz com a sua psicologia, com a psicologia que ele, como espírito, vem desenvolvendo nessas encarnações todas. Voltamos aqui com Emmanuel. O espírito, no renascimento entre os homens, pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também o que concerne a obrigações regenerativas. Didaticamente, minha gente, então, segundo Emmanuel, há duas possibilidades. Um espírito pode deixar aquele gênero sexual que ele vinha reencarnando e cair em outro por duas condições. Primeira, encargos particulares em determinado setor de ação. Ele verificou, ou os espíritos que assessoram as suas reencarnações verificaram que está na hora de mudar a polaridade sexual. Está na hora de começar a desenvolver outras experiências, de buscar uma riqueza diferente. A finalidade do universo é o desenvolvimento do espírito humano. Hoje em dia a coisa mudou bastante, mas até 40, 50 anos atrás, sexo masculino e sexo feminino tinham características muito marcantes. O espírito reencarnado como homem era levado a desenvolver certas características de sua personalidade. O espírito reencarnado como mulher era levado a desenvolver outras habilidades. Como homem, o espírito era chamado a desenvolver o dinamismo, o trabalho aventureiro, o espírito de liderança, a coragem. Como mulher, o espírito era chamado a desenvolver a bondade, a paciência, a tolerância, a feminilidade. As coisas eram assim.
hoje mudou. E mudou de uma geração para outra. Meu pai hoje choca uma cozinha. É o cômodo preferido dele. Mas não era assim. No início da sua vida de casado, raramente ele e toda a geração dele, de homens de 80, 70 anos, não entravam na cozinha nem para lavar xícara. Não trocavam fralda de criança. Da geração dele para a minha, a coisa mudou de forma radical. Ai de mim se não lavar os pratos. E tive 2 hérnias de disco trocando fralda de criança. Então hoje já não se pode dizer mais que as mulheres desenvolvem a feminilidade, a questão do afeto, e os homens a liderança. Mentira. Há mulheres que são hoje motoristas de ônibus, políticas, até presidente da República. A coisa mudou. Mas não era assim. Nós precisávamos reencarnar como homem muitas vezes para desenvolver certas características. E depois mudar para desenvolver as outras características. É o que Emmanuel diz aqui. Atendendo à necessidade de encargos particulares. O espírito em determinado momento tem que mudar. Tem que passar a vivenciar as experiências do outro sexo. E aí corre o risco de cair, pelo menos durante algumas encarnações, nessa fase de transição, na condição de homossexualidade. Ou então, a segunda possibilidade, obrigações regenerativas. Aqui é expiação. Espíritos que vêm usando a sexualidade para ferir, para humilhar, para corromper costumes, para destruir lares bem estabelecidos. Isso de tal forma foi recalcitrante em sua história, que há um momento em que a lei diz, basta. É hora agora de você sentir na pele o que fez os outros sentir. Então são casos de espíritos cuja troca de gênero sexual é imposta pela lei. Não é excluída pela lei. É imposta uma necessidade purgatorial. Olhem só o que diz Leon Denis, o maior discípulo de Allan Kardec. A mudança de sexo poderia ser considerada como um ato imposto pela lei de justiça e reparação num único caso, segundo Leon Denis, o qual se dá quando maus tratos ou graves danos infligidos a pessoas de um sexo atraem para este mesmo sexo os espíritos responsáveis. Então, a mudança de sexo como expiação e convite da lei a uma educação forçada. Visto isso, podemos chegar à nossa parte final, e que certamente é a mais importante, o convite de uma ética para a sexualidade. Já entendemos que a homossexualidade é uma condição biológica, aprendemos que foi o espírito que assinalou para ele essa biologia, que ele fez isso porque trocou de sexo, de existências para essa, que essa troca de sexo se deu por 2 motivos, por necessidades evolutivas ou por expiação. E o que é que nós vamos dizer não ao homossexual? O que é que nós vamos dizer ao espírito encarnado? Porque o que Emmanuel vai dizer aqui é talvez o mais importante. Os homossexuais solicitam atenção e respeito em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. É o espírito mais rigoroso da nossa literatura que vem dizer para nós: não há diferença. É tolice de vocês fazerem segregação. Devem ser tratados da mesma forma, com as mesmas leis, com os mesmos direitos, com as mesmas oportunidades. Já em 1970, Emmanuel vem dizer para a gente o que hoje se discute: união civil entre homossexuais. O que pensar? Aqui, 1970. Nós precisamos, como dizia Jesus, ter olhos para enxergar, ter ouvidos para captar.
Ainda Emmanuel, seguindo a mesma linha. É forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. Não é porque ele tem a configuração homossexual que nós vamos exigir dele posturas, condicionamentos, atitudes. Nós vamos exigir dele, como de qualquer outro, a mesma atitude perante a vida. Porque não há perante a lei divina nenhuma diferença entre eles. Ainda seguindo na literatura espírita, Emmanuel, à frente da vida eterna, isso aqui, minha gente, é notável. Os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. A lei de Deus cobra do espírito faltoso a sua falta, independente do seu gênero sexual. Perante a lei de Deus, os crimes cometidos na área da sexualidade pelo homossexual são julgados com o mesmo peso que os crimes cometidos pelos heterossexuais. Adultério, prostituição, promiscuidade, irresponsabilidade, falta de respeito perante o outro, são valores do cidadão, independente do gênero sexual. E quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, naquela parte que Kardec estuda a lei de reprodução, olha só a pergunta de Allan Kardec. Um casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? Dois seres, minha gente. Allan Kardec perguntou aos Espíritos: dois seres, por que ele não colocou ali homem e mulher? E os Espíritos vão dizer: é um progresso na marcha da humanidade. Já aqui, os Espíritos vão condicionar a ética da sexualidade sadia. Compromisso recíproco, respeito ao outro, relações monogâmicas, seja homo ou hétero. E num comentário que Allan Kardec faz a essa questão, olha só o que ele diz: o casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Afeição, espírito ou espírito, há amor, há respeito, há consideração. Na poligamia, nas relações sexuais múltiplas, sem afeto sincero, não há afeição real, mas apenas sensualidade. Então aqui, já no Livro dos Espíritos, os benfeitores já pautavam para nós: sexo sadio é aquele que se estrutura numa relação de confiança, de fidelidade. Emmanuel diz, no livro Vida e Sexo, que o adultério no futuro vai ser considerado por nós como doença da alma. E acrescenta: quando dois espíritos partem para uma relação mais íntima na área do afeto e da sexualidade, se estabelece entre eles uma corrente de energias magnéticas, onde um passa a se alimentar da energia do outro. Se um deles, diz Emmanuel, rompe essa corrente sem motivo justo, vai lesar o outro na sustentação do seu equilíbrio emotivo e vai responder perante a sua consciência por todo o saque de afeto que gerou no parceiro. E finalmente André Luiz, quando examina o tema no livro No Mundo Maior, capítulo 11, diz assim: o instinto sexual, para coroar-se com as glórias do êxtase, há que dobrar-se aos imperativos da responsabilidade, às exigências da disciplina e aos ditames da renúncia. Notem que André estrutura uma sexualidade sadia, seja da esfera hétero ou homossexual, em 3 pilares. Sexo sadio é aquele que satisfaz, primeiro, o critério da responsabilidade. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós pedimos. A questão da responsabilidade, que importa consequências físicas, para que todo o percurso sexual, por mais aparentemente seguro que seja, pode gerar consequências para o futuro. E a consequência biológica, filhos,
é uma delas. E isso importa particularmente a sexualidade na adolescência. Porque é muito fácil o jovem dizer assim, mas eu quero viver a minha sexualidade, eu quero exercer o meu corpo, eu sou livre para viver a minha sexualidade, mas você também é livre para arcar com os ônus biológicos dessa relação. Quem é que vai criar o filho? Os pais? Os avós? As creches? Mas quando André fala em responsabilidade, não fala apenas das consequências físicas, mas das consequências afetivas. Porque para nós, muitas vezes, convivência sexual não tem maior significado. É uma forma de liberarmos a libido. É um passatempo, mas pode ser, para o outro parceiro, a coisa seja diferente. Pode ser que no coração do outro brote um sentimento mais forte. E o que é que nós vamos fazer com esse sentimento? As consequências disso serão contabilizadas na lei de causa e efeito. Que a lei de Deus atinge também os contraventores da lei do amor. Mas se o primeiro pilar apresentado por André Luiz é responsabilidade, ao segundo, a disciplina. Sexo com disciplina. Bom, não é fazer sexo no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo dia. Sexo com disciplina. É sexo com continência, com equilíbrio. Porque segundo o livro dos Espíritos, a superexcitação dos sentidos materiais abafa o senso moral. Quando nós exercitamos qualquer atividade material, essa energia própria para isso, que Freud chamava de libido e que André Luiz chama de impulso criador, essa energia direcionada para aquela finalidade, vai nos faltar a mesma energia para as outras atividades desse mundo. A mediunidade, a espiritualidade, o estudo, a pesquisa científica, a convivência fraterna. Por isso um pensador hindu dizia de forma muito sábia que quando Deus organizou o nosso corpo, colocou em cima a cabeça, uma posição de superioridade, e embaixo os órgãos sexuais, exatamente para que a cabeça exercesse sobre ele controle, disciplina. Mas o que nós fizemos foi mudar a coisa. Tiramos o sexo da genitália e colocamos na nossa cabeça. Alguns somos cabeças sexuais e antenas sexuais. Vivemos respirando a sexualidade. Estamos privando a nossa organização de uma energia que seria extraordinária para a construção do espírito. E finalmente, para concluir, o terceiro pilar, onde André Luiz estrutura a sexualidade, a renúncia. Renúncia à vivência sexual com pessoas estabelecidas. Renúncia à vivência sexual quando nós já estamos com compromissos estabelecidos. Porque tudo, minha gente, que fugir disso será semear angústia para colher um dia. Certa feita, já estou concluindo, eu terminava um estudo no centro sobre esse tema. Me procurou nessa área um cidadão muito distinto, senhor mais ou menos 50 anos. Disse que era trabalhador da casa, médico, e queria conversar comigo. Nós então marcamos um dia ao local. E ele me disse, sabe, Ricardo, eu sou professor da universidade. Me considero um excelente professor. Estou dedicado aos alunos, sou homenageado quase todos os anos. Gosto muito disso. Sou casado com a mesma mulher há muitos anos. Tenho 3 filhos. Amo meus filhos. Nos damos muito bem. Somos uma família estável. Eu tenho certeza que eu sou bom pai. Frequento sempre. No centro eu tenho grupo de estudo, sou médico. Eu gosto demais desse trabalho. Não falto às reuniões. Tenho certeza que sou muito bom como espírita, como médico. Só tem um detalhe, me dizia. Eu tenho aí uma certa veia mulherenga. E durante toda a minha vida sempre tive algumas namoradas. E ainda hoje tenho. Na verdade, o que ele queria saber disso é se isso é assim tão grave. Porque ele era muito bom em todas as outras coisas que ele fazia. Eu então disse a ele, fulano, você faz muito esforço para ser professor dedicado. Eu disse, não faço esforço. Isso é natural em mim, eu adoro o magistério. Eu perguntei, você faz muito esforço para ser um pai presente
participativo, amigo, de jeito nenhum. Amo meus filhos de paixão, nós nos damos muito bem, eu não faço esforço nenhum. Eu voltei a carta. Você faz muito esforço para ser um espírita dedicado, médium, estudioso, de jeito nenhum. O espiritismo é uma luz em minha vida. Eu então voltei e disse: é uma pena, mas você está perdendo a sua encarnação. Erra os olhos, mas como perdendo a minha encarnação se eu sou bom em tudo, menos na única coisa que exige esforço de você. Porque todas as outras coisas são vitórias de encarnações anteriores. Tudo aquilo que nós fazemos que é fácil, que flui espontaneamente, é vitória de ontem, minha gente. Não há mérito nenhum. Não há merecimento nenhum. O mérito está naquilo que custa muito. Aquilo que vem de dentro. Aquilo que vem do sacrifício. E para concluir, deixamos uma mensagem notícia. Uma notícia veiculada em diversos jornais em setembro de 2011. Dor, de 84 anos, e John, de 91, vivem juntos há 61 anos. Agora que foi aprovada em Nova York a união civil entre homossexuais, eles foram e se casaram. Se conheceram ainda jovens numa escola de música e há 61 anos desenvolvem uma relação monogâmica na base do respeito e da consideração. Muita